Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente para mais um podcast aqui da CSBcast. Estou junto aqui com a Cris, a minha sócia, cofundadora aí da CSB Engenharia. Com muito orgulho. Exatamente. E estamos aqui com um convidado super especial, que é referência na área de engenharia de segurança do trabalho, na área industrial e na engenharia elétrica. É o nosso amigo de longa data, engenheiro Irineu. Tudo bem, Irineu? Obrigado pelo aceite do convite. É um privilégio para estarmos... É um privilégio nosso estarmos hoje aqui com você. Né? Eu olho para você, eu lembro de 30 anos atrás, né? Quando a gente se conheceu na área técnica. Isso né? aí. E hoje, realmente, deixando um pouquinho de lado a parte profissional, mas a parte pessoal, tem um amigo nosso de altíssimo nível, né? Reconhecido aí nacionalmente, bater aquele papo descontraído, porém muito técnico, levando muita informação técnica aí para o nosso pessoal. E conhecendo a tua agenda, Irineu, como nós conhecemos, porque a agenda do homem, gente, é disputada. Complicada. A agenda dele é disputadíssima. Então, foi uma grata surpresa conseguir tê-lo aqui nesse momento conosco. Então, muito obrigada de verdade pela tua participação e contribuição aí para esse universo, né, que é tão encantador, mas também tão desafiador, que é a engenharia de segurança. Exatamente. Irineu, conta aí pro pessoal, você tem aí a formação antigo Cefet, né, a UTF hoje, né, eletrotécnica, depois você foi fazer a engenharia, especializações, aí conta pra gente um pouquinho do teu... Quantas né? lembranças aí, né, do teu... Tem que ser um mini currículo, né, porque senão você fica uma hora falando da tua... Contando história. Da tua formação aí. Mas eu quero agradecer, primeiro momento, né, agradecer pela gentileza de estar aqui. Primeiro porque são amigos, e convite de amigo a gente não recusa. É um privilégio. E segundo, para falar sobre engenharia de segurança, algo que a gente já está vivendo há muito tempo, é muito bom. Então, juntou o útil com o agradável. Exatamente. Né? E a agenda só é complicada daquele jeito, né? A gente dá um jeito para tudo. Principalmente para falar do que a gente gosta e estar com quem a gente quer. Excelente. Então é nesse ponto aí. Show de tá bola. Bom? Falando um pouquinho de história, né? Então, minha formação em engenharia elétrica, mas tudo começou lá no Cefet, né? Hoje, o TFPR, onde eu com o Silvio lá, éramos colegas de turma. Colegas de turma. Exatamente. A turma de eletrotécnica no antigo Cefet. Isso foi muito bom. Foi lá que começou tudo, praticamente, na minha vida profissional. O Cefet é uma boa lembrança, uma das lembranças mais importantes que eu tenho até hoje. É uma lembrança afetiva, inclusive. E isso traz muita repercussão para o que eu faço hoje em dia. Então, essa criação do profissional lá no Cefet, atual TFPR, para quem é mais novo, né? Foi fundamental para a construção aí desse ser chamado Irineu também na vida profissional. Excelente. E depois a vida continua, né? Parti para engenharia elétrica, gostei bastante do que fiz no Cefet. Não sei se estudei suficiente naquele momento, mas consegui entrar na Federal e foi uma coisa bem importante na minha vida, né? Porque lá diferenciou. E lá, realmente, que eu conheci a engenharia de segurança do trabalho. Então, a engenharia de segurança do trabalho foi forjada no 3º ano de faculdade, né? Onde professores que eram da Copel, tinham uma visão de segurança bem clara e me incentivaram a fazer isso. Né? E com o passar do tempo, você começa a perceber que tem uma familiaridade com o assunto. E isso faz com que você se dedique àquilo e tenha um foco. E foi isso que aconteceu. Eu não tinha terminado a engenharia elétrica na Federal, já estava cursando a pós-engenharia de segurança. Naquela época era difícil fazer isso. Né? Mas como eu tinha um certo destaque nesse assunto dentro da engenharia elétrica, até orientando alguns alunos sobre isso, o que aconteceu foi que o caminho ficou um pouco mais fácil. Né? Então, quando você tem uma ideia na cabeça, e um sonho, uma vontade, sendo bastante positivo, você vai em frente. Né? Aí eu entrei na UTFPR de novo, o Cefet, para fazer engenharia de segurança, a especialização em engenharia de segurança. E aí o mundo começou para mim profissionalmente. Né? Eu estava já trabalhando na Legrand, uma empresa francesa da área eletroeletrônica. Era em Campo Largo, né? Em Campo Largo, exatamente.
é uma multinacional francesa, né? E comecei lá no laboratório elétrico, né? Então, nós certificamos um laboratório elétrico, um laboratório para ensaios de produtos e certificação para o Inmetro. Tive uma função importante lá na certificação, na criação desse laboratório, mas a veia de segurança estava aparecendo. Então, antes de fazer os procedimentos de qualidade para a certificação de produtos, eu fazia procedimentos de segurança para os ensaios elétricos. Então, eu começava nessa fase já a colocar na prática, mesmo sem terminar o curso de engenharia de segurança, esses conceitos lá na Legrand. E muitas vezes nós temos somente uma chance para errar. É verdade. E muitas vezes essa chance ela é desperdiçada porque com eletricidade Não se brinca. não se brinca. Isso aí é bem antigo Exatamente. e é verdadeiro até hoje. Até hoje. Então, até hoje, eu tento entender nas empresas como a gente trabalha seguro com eletricidade. Não é um assunto fácil. Pelo contrário, é muito complexo. Principalmente quando nós falamos de periculosidade, né? Nós falamos de tensão, corrente elétrica. São questões que a gente não enxerga. São elementos que a gente não vê. Não tem cor, não tem cheiro. Você não sabe quanto tem. Não faz barulho. Não faz barulho. Exatamente. Então fica muito complicado, né? Então, nós... E aí começou, depois disso, uma vida focada na engenharia de segurança do trabalho. A partir dessa ideia fixa que apareceu durante a engenharia elétrica para trabalhar nesse assunto. Então, tua vida profissional começou na Piau Legrand. Exatamente. Eu acabei entrando num laboratório elétrico, já Certo. recém-formado, né? Por ter uma certa habilidade com a área elétrica, e fui com uma semana de formado trabalhar na Legrand, na área elétrica. Enquanto isso, já estava fazendo o curso de engenharia de segurança do trabalho. Legal. A partir do momento que eu sinalizei para a empresa, olha, estou fazendo engenharia de segurança, foi uma questão de tempo. Quando eu terminei a engenharia de segurança, eu lembro bem isso, né? A diretora da RH olhou para mim e falou assim, você não quer participar de um processo interno para engenharia de segurança do trabalho? Eu falei, conte comigo. Tinha eu mais 2. Foi um processo de 2 meses. Nossa, No final das demorado, contas, hein? interno. Com 3 funcionários que tinham essa especialidade. Eu recém-formado e mais 2 pessoas mais antigas. E eu acabei entrando nessa oportunidade. E ali, isso foi em 2004, faz tempo já, né? Faz um 20 tempinho, né? Parece que não, mas sim. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Aí, definitivamente, comecei a trabalhar. Só que tem um detalhe. 6 meses antes de eu começar a trabalhar como engenheiro de segurança, eu fui convidado para dar aula no curso técnico de segurança do trabalho. E isso fez com que eu tivesse aí uma visão mais clara ainda do que seria o futuro. Então, eu comecei, na verdade, na área de engenharia de segurança, lecionando. Né? Quando eu comecei a lecionar, e falei também isso dentro da empresa, olha, sou professor, né? Com orgulho, né? Naquele momento, né? Sua primeira atividade profissional, né? Sou professor. Né? E de lá para cá você não parou? Não parei. Aí foi uma bola de neve das coisas, né? Um prazer constante fazer isso, né? E sabe o que eu percebo, Irineu? Nesse teu início de fala em relação à tua trajetória, não tinha como ser diferente. Por quê? Porque você trata um tema tão delicado, tão importante. E realmente, né, Silvio, um segmento muito difícil, né? Desde antigamente até a atualidade, é um tema difícil. Muitas vezes imperceptível, delicado, né? E você trata esse assunto com tanta leveza e paixão que eu não consigo imaginar que não pudesse dar certo. Porque você se dedicou de corpo e alma e conta com muito orgulho. E esse é o diferencial. Exato. Então, para mim tá muito claro, né, Silvio? É o brilho nos olhos. Exato. O brilho nos olhos é tudo, né? Naquele primeiro desafio de dinâmicas, entrevistas e oportunidades dentro da empresa atual, por que foi o Irineu? Por quê? Por conta dessa paixão que você demonstra aqui pra gente, né? E olha, tem uma passagem bem interessante, né? Eu lembro que eu estava indo almoçar na Legrand uma vez, e a nossa diretora de recursos humanos, que futuramente ia ser minha chefe, ela estava passando com uma outra colega do RH, e eu voltando do almoço. Ela me conhecia pouco, eu era a pessoa do laboratório elétrico. Me conhecia muito pouco. Nós nos cruzamos, e eu dei uma olhada para trás. Essa é a diretora da RH, e ela olhou para mim nesse momento. Ela também olhou para trás. Eu nunca me esqueço daquela imagem. Ela olhou para trás e falou para a colega do lado, é esse que se formou em engenheiro de segurança? Eu lembro dessa frase.
Até me arrepia. Marcou. E aí, dias depois, ela me chamou para o processo. Que Né? legal. E aí as coisas começam sempre pequenas, né? Eu fui chamado para participar do processo, aí me tornei um engenheiro de segurança da planta, aí já tinha os técnicos de segurança chegando aos pouquinhos, de repente veio a área médica, de repente não era só essa planta de Campo Largo, já era a planta de João Dias em São Paulo, já era a planta de Bom Sucesso em São Paulo. Quando eu fui ver, eu já estava com toda a estrutura da empresa no Brasil sob a minha responsabilidade em termos de segurança do trabalho. Uau. E aí foi uma coisa muito legal, porque isso é um ponto que eu destaco até hoje, inclusive em aulas. Qual foi a grande sacada para a credibilidade no assunto dentro da empresa? Foi quando eu fui numa reunião em São Paulo, nunca me esqueço, estava toda a diretoria da Legrand, inclusive o presidente da Legrand Brasil, e eles me perguntaram assim, na minha primeira reunião com esse grupo, Irineu, quais são os problemas da planta Campo Largo? Eu nunca me esqueci disso. Eu peguei um flip chart e comecei a desenhar um layout da empresa e falei, aqui tem problema, aqui tem Olha problema. o conhecimento que você tinha De alguns pontos meses, inclusive, também, ali em pouco tempo. É, E também o interesse em compartilhar exato, esses pontos. exato. Né? E aí o que foi interessante, né? A empresa, ela não tinha uma visão tão profunda dos riscos ocupacionais. Olha, E nós tínhamos um passivo lá grande sim. em relação à questão respiratória. A empresa cerâmica e uma empresa de material elétrico tem muito problema respiratório. E o que aconteceu? Eu consegui explicar naquele momento o tamanho da confusão que a empresa estava metida. E com isso, na sequência, claro, fazer um plano de trabalho, um planejamento para estruturar uma proteção da empresa e das pessoas que estavam expostas. E aí, nós tínhamos naquele momento, eu lembro, uma equipe de consultores de São Paulo que dava o suporte. A primeira coisa que eu falei é o seguinte, olha, nós conhecemos o problema aqui dentro de casa. Não precisamos de consultores externos. Então vamos tocar um plano de ação. Fazemos dentro de Fazemos casa. dentro de casa. Olha a oportunidade, né? E é até legal para quem está nos ouvindo e nos assistindo. A oportunidade para você como profissional nesse momento, em ter essa transparência, essa firmeza em apontar ali, né, nos pontos periclitantes mesmo Sim, da empresa. Da empresa, né? E também a oportunidade que essa empresa teve nesse momento de conhecer de fato, né, todas as questões ali que poderiam ser ajustadas. Exato, exato. Então, casou muito, né? É. A relação entre o profissional e a empresa. Exato, exato. Muito legal. E nesse momento, Cris, aí começa a surgir uma nova fase na minha vida, né? Uma fase que eu comecei a ter um domínio sobre as operações. Ah, isso é legal. Isso é importante. Isso eu aprendi desde cedo. Um bom engenheiro de segurança precisa conhecer a operação da empresa. Precisa Tudo, né? O conhecer detalhe, o né? O processo. detalhe, né? Isso, o detalhe. Exatamente. Porque nós trabalhamos com o detalhe. Né? A gente sempre fala, né, que o diabo mora nos detalhes. E o risco mora está nos detalhes. Sempre. Se você não tiver uma boa visão disso, e uma visão bem aberta sobre isso, você passa batido em muitas coisas. E faz com que você não tenha uma visão clara do problema e não consiga atuar na solução daqueles problemas. Então, indo contra o ditado popular, nesses casos, né, o santo de casa precisa fazer o milagre. Porque ele conhece... É isso aí. Exatamente, porque ele conhece o processo. Exato. Eu não posso ter um consultor externo vindo lá, ele vai falar bonito, vai apontar problemas, mas ele não conhece a fundo Exato. o teu problema. O problema da tua empresa, dos teus colaboradores. Exato. A gente não está dizendo também que a consultoria externa ela seja um problema. Pelo contrário. É um apoio. É um apoio. Mas o profissional em engenheiro de segurança, ele tem que ser o protagonista do processo. Ele conhece a realidade, ele conhece a cultura da empresa. E o importante também, né, Irineu, acredito que é ele saber dessa importância que tem. Esse profissional saber da importância dele. A Cris, você tocou num ponto importante. Porque o profissional, se não se colocar, não se posicionar, ele vai ser mais um como em qualquer outra profissão. Tá? Ele tem que ser o protagonista e saber que ele tem uma importância relativa grande dentro da empresa e ele precisa apresentar isso para a empresa para que a empresa conheça o que ela pode estar ganhando em cima disso também. E é uma luta diária, né? É uma luta diária na questão de envolvimento, de responsabilização, de compartilhar. Exato. Né? E diante de tudo isso, Irineu, como que você vê, como que você enxerga hoje, né, no Brasil, a questão da engenharia de segurança do trabalho? Né? Conta para nós assim, a tua visão. Né? Você contou do teu histórico, mas e agora projetando para um futuro próximo?
Como que você enxerga isso? A segurança do Brasil, né, Uhum. nos dias atuais, dentro do nosso país? Eu vou fazer um retrocesso um pouco para chegar nessa resposta. Tá ótimo. Opa. Imagine você, como um profissional da área de segurança, não estar atualizado. Isso é péssimo. Porque nós vivemos num mundo na segurança que é muito legalizado. Ou seja, no Brasil, até pela cultura que nós temos, a segurança ela é direcionada pela legislação. Isso é contrário aos outros países. Outros países entendem a segurança como necessidade, de fato. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é puxado pela lei. E as empresas, elas cumprem muito pouco da lei, na verdade. Eu lembro que eu fiz um trabalho, isso foi em 2012, com as maiores empresas do país, levantamos o quanto elas atendem as questões de segurança aplicáveis para o seu negócio. A melhor empresa brasileira que atuava aqui, que era multinacional, brasileira, eu digo, estava no Brasil, Estava no Brasil. cumpria 70% dos itens aplicáveis a ela. A melhor. A melhor. Então você veja, há uma dificuldade muito grande do atendimento legal. Se não é a fiscalização, se não é algo que mexa no bolso do empregado, do empregador, muitas vezes nós não vamos ter a segurança como ela deve ser. Técnica, basicamente, né? Então, isso faz, né, Silvio, que obviamente a gente venha desse histórico, porque a segurança do trabalho no Brasil ela é muito nova. Tem lá a nossa idade, Silvio. Exatamente. Nós somos novos até. Jovens, nesse jovens. Eu passei um pouquinho dos 40. Né? É um pouquinho. Um pouquinho, né? Um Passamos, pouquinho, só do 40, né? Passamos. É um grupo que passou do 40. E quando eu entrei na indústria, no ramo industrial mesmo, né? Na área técnica, né? Engenharia, segurança do trabalho, de lá para cá, o que eu vejo? E acho que você vai concordar comigo. A grande maioria, pela nossa cultura brasileira, que nem você bem falou, que lá fora o pessoal faz porque entende que precisa. Que é necessário. Exato. Aqui ainda, depois de muitos anos de indústria, infelizmente a gente identifica que as empresas, muitas das empresas, não todas, né? Ainda a engenharia de segurança do trabalho, ela é o quê? Ela é um custo, ela não é um investimento. Exato. Né? Então, eu brinco. Infelizmente, né? Ainda tem muito disso, então, né? Tem chega a ser revoltante, né? Eu estou em fábrica. Quem é da área, isso chega a revoltar, assim, né? Vocês estão falando aqui, né, tanto o Silvio quanto o Ireneu, de vidas, né, Silvio? Exatamente. Então, nosso ninguém pessoal... está tratando de dinheiro nesse ponto, é vida. São vidas. O ponto-chave do processo é vida. A nossa empresa, as demais consultorias, os demais consultores, né, que você é um consultor também de segurança, nós andamos dentro de fábrica, e o técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, ele é aquele cara chato. Fala, mas lá vem aquele cara chato, me cobrar as coisas e tal, mas ele não entende que é para a segurança dele, que é para ele ir para casa e dar um beijo no filho, na filha dele no final do dia. Exato. Ele não entende isso. Ele não entende isso. Ele entende que o cara é o chato e fica mandando ele colocar um protetor, um bloqueio em alguma máquina. Ele não tem essa visão. A visão completa. Né? Eu não estou falando nem do patrão, estou falando do colaborador mesmo. Já começa pelo Nós temos aí uma experiência dentro de fábrica, você tem, eu tenho, e infelizmente isso é muito difícil mudar. O que o Ireneu está colocando aqui, o valor, que vai muito além do protetor auricular, né, Ireneu? Vai muito além do uso correto, adequado de um capacete. Exatamente, dos EPIs, da parte física, existe do hardware muito da coisa. Além disso, né? Isso é interessante. E eu acho sensacional essa fala para quem tiver a oportunidade de nos ouvir. E o Silvio também colocou um ponto bem importante, que é o profissional voltar para casa, né? Voltar para os seus. E em alguns segmentos não existe como não seguir as orientações. Porque o trabalho, na verdade, ele é algo que deveria trazer orgulho, deveria trazer apenas o pão para as pessoas, deveria trazer satisfação, deveria trazer coisas boas, né? Só que, pelas condições de trabalho que nós temos no Brasil, por exemplo, isso não é uma realidade. Por vários fatores. Aspectos culturais, aspectos econômicos, aspectos políticos, muita coisa, né? Resgatando aquilo que você tinha falado, como é que está a segurança hoje? Ela vem desse histórico. Isso, como que tá? Conta pra gente Ela como vem que desse tá. histórico, né? Ela vem do histórico, que ela foi forjada na lá na CLT em 43, ela foi forjada na Lei 6.514 em 77. Houve uma confirmação disso. E com a publicação das NRs em 78, você veja, mais nova que nós. Junho de 78, se não me engano. Exatamente, junho de 78, que as normas entraram e as empresas começaram a perceber que tinha que trabalhar em cima disso. E nós passamos aí algumas décadas e não chegamos ainda nesse ponto ideal. Por quê?
Como falei, nós somos ainda voltados à fiscalização. A cultura brasileira da prevenção, ela é extremamente deficiente ainda, por vários aspectos culturais, por vários aspectos da nossa formação, da nossa identidade como povo brasileiro, inclusive. E isso faz com que a gente tenha ainda muito tempo para alavancar coisas boas. Avançamos de 78 para cá, claro, obviamente, as condições de trabalho. Imagina a construção civil, Sim. né, que era completamente despreparada em termos de segurança. Hoje nós temos já uma boa gestão da construção civil, né? As indústrias melhoraram muito o nível técnico, muito. É natural que as empresas melhorem ao longo do tempo, né? Mas mesmo assim ainda nós não estamos num patamar bacana. E isso é comprovado pelas estatísticas. Então nós estamos ainda ocupando o 4º lugar no mundo em acidentes de trabalho. Ou seja, é um recorde muito ruim que a gente mantém há anos. Né? Estar entre os 5 há muitos anos. 5 piores, né? E nos entristece muito, né? Saber dessa estatística, desses números todos, né? É um ranking negativo. É um ranking né? negativo, sombrio. Exatamente, porque assim, a ação preventiva, né? Se antecipar ao ocorrido, se antecipar a um possível acidente é muito mais leve, muito mais nobre. E mais barato, inclusive. Uau, é aí que eu queria chegar. Muito Isso, mais barato para as indústrias e empresas de um geral. Quando nós olhamos a prevenção, nós falamos aí de uma informação que é acadêmica e já foi testada por vários pesquisadores. A prevenção custa 4 vezes mais barato que a correção. Esse é um valor médio. Tanto esse valor embasou a revisão da NR12, lá em 2010. Segurança em máquinas e equipamentos. Foi em cima de um estudo de um professor chamado José Pastor e falou assim, a prevenção no Brasil é 4 vezes mais barato que a correção. Olha que informação mega importante. Pessoal, Mega importante. a prevenção contra os acidentes de trabalho no Brasil 4 vezes mais barato do que agir após a situação ter acontecido. Exato. É um excelente Sensacional. argumento, né? É um Sensacional. argumento que tem exatamente. base científica, É. inclusive. Precisa ser frisado, né, Silvio? Precisamos frisar isso. Agora, o que nós temos que dobrar nesse ponto é a cultura. A Exatamente. Né? Porque a cultura. cultura é o elemento mais complexo do processo. E é nesse ponto que eu quero entrar agora, Irineu. Você, com a tua experiência de mais de 20 anos aí, na área de segurança do trabalho, passando por indústrias, lecionando, né? Lecionando. Como professor lá atrás, há vários anos aí nessa área, e também como consultor especializado nessa área, né? Como que é para você? Conta para nós um pouquinho aí dos desafios de você gerenciar, fazer a gestão de uma indústria de grau de risco máximo, grau de risco 4, né? Como que é isso? Como que as empresas, os colaboradores enxergam os desafios do dia a dia? Como que você faz a tua estratégia para implementar as ferramentas, as metodologias, o convencimento que é um valor a segurança e não um gasto, né? É difícil, né? Eu trabalho numa empresa hoje que a segurança é um valor. Mas vamos desprender um pouquinho da realidade que eu vivo e passo para a realidade que eu vejo. Boa. Né? Acho que é um pouco mais que agrega para todos vocês aqui. Certo. Então, veja, uma empresa de grau de risco elevado, ela tem uma complexidade que é muito maior que uma empresa de grau de risco pequeno. Isso é fato. Sim. É fato. Então, o resultado operacional do risco é muito maior numa empresa de grau de risco 4 que numa empresa de grau de risco 1, 2 ou 3. Como é que a gente sai dessa, né? É inevitável que tenhamos segurança do trabalho em empresas de altíssimo risco. Tá? Tem uma sacada importante, né, que a gente começa pensando o seguinte, o que a empresa quer? Esse é o primeiro ponto. Se a empresa quer fazer as coisas de maneira correta e tem uma visão que segurança é valor para aqueles que mandam, aqueles que fazem a alta administração da empresa acontecer, fica tudo diferente. Então, quando você pode trabalhar numa empresa de grau de risco 1, 2, se a alta administração não tiver aquilo como valor, isso não entrará na agenda diária. É fato. Então, a primeira questão é o seguinte, entender o que essa empresa quer em termos de segurança do trabalho. Se ela tiver uma sinalização positiva que isso é algo que importa, a sua responsabilidade é tão grande que ela fala assim, eu quero isso, aí tudo melhora. Aí nós podemos trabalhar numa questão muito bacana, que é a questão técnica. Aí você tem liberdade para trabalhar a técnica. E a técnica da área de segurança ela é muito maior que a legislação. Né? Nós temos um arcabouço técnico muito grande, porque a gente envolve todas as disciplinas da engenharia, por exemplo.
né? O nosso Verdade. dia a dia é engenharia, só que com o olhar do risco, um olhar prevencionista. Então, se a gente trabalhar numa empresa onde tenha a condição de valor para a segurança, não só uma prioridade, porque prioridade muda, né? A prioridade hoje não é a prioridade amanhã. Agora, valor é de fato. Eu me preocupo com as pessoas que vão produzir meu resultado. Isso é diferente. E a gente ouve Né? muito também, né, Irineu, a questão assim da interpretação. Existem interpretações diferentes aplicadas à mesma norma, à mesma recomendação. É. Então, eu acredito que o foco ali da instituição, da indústria, é realmente seguir nessa missão, o foco voltado para as pessoas. Então, independente da interpretação, quando ela não estiver clara, a empresa ela tem que estar voltado sempre na segurança do profissional que vai estar operando, que vai estar Exato. movimentando, que vai estar trabalhando ali, né? Eu falo muito em aula isso aí. A gente tem que entender qual é o conceito da coisa. Exatamente. Não é o atendimento da norma pelo atendimento da norma. Existem pessoas que estão isso. trabalhando. Né? Então a gente tem que entender o subliminar das coisas. O que a gente quer como resultado final? Que não tenha acidente, que não tenha doença. Que as pessoas não se machuquem. Que elas voltem para casa, no máximo, cansadas. Suadas, cansadas, mas que elas descansem e voltem no dia seguinte para trabalhar. Esse é o ponto-chave. Tranquilas, né? E seguras. Tranquilas, né? e seguras. Mas para isso, obviamente, nós conversamos lá no começo, o profissional precisa se posicionar dentro da empresa. O profissional de segurança ele tem um papel fundamental. Se eu não coloco as cartas para a diretoria da empresa, olha, é isso, esse é o caminho, essa é a ideia, nós vamos nesse sentido, com base no valor da companhia. Se não tem o respeito se não da tem o alta respeito, direção, não vai. Isso é do profissional. Então, o profissional precisa colocar um posicionamento bem claro. Ele tem que ser um profissional que extrapole a qualidade média das Ótimo. pessoas. E fica aí a dica, né, pessoal? Pessoal profissional da segurança do trabalho tem que se impor, tem que justificar, né? Tem que mostrar a importância. Tem que se colocar, né? Tem que se colocar. Mostrar a importância da segurança para quem vai decidir. Exatamente. Né? E isso, mas aí tem um ponto, né, Silvia? Aí tem a ver com a qualidade da formação, o interesse pelo estudo, a atualização, postura profissional. Né? Os cabelos brancos contam também a o experiência. cabelo exato. Você vivenciar uma situação é muito mais fácil para você ter autoridade em cima de uma afirmação que você faz. Exatamente. Né? Então, eu não digo que os recém-formados não têm autoridade, mas eles podem conseguir muito pelo estudo, né? Pelo desenvolvimento, pelo networking. E o próprio convívio com a gestão, né? Exato. Digamos, você na tua equipe tem lá 20, 30, 40 liderados, onde olha a oportunidade que essas pessoas têm de aprender com a experiência, né? Tudo que você já passou, já estudou, já viveu. Então, para eles, não é que seja mais fácil, mas existem muito mais possibilidades ali de alcance de fatos concretos, de cases e tudo mais. Então, o que a gente já viveu tem que servir de experiência. Eles são aprendidas, né? Só que também tem um ponto, né? As pessoas às vezes se colocam nas situações que, olha, eu quero até aqui, né? Eu posso estar do lado do Papa, eu posso não ser católico. Né? Não me interessar pelo que ele está falando. Né? Então, esse é um ponto importante também. O posicionamento dos profissionais de segurança que querem se desenvolver, que querem buscar algo mais. Né? Senão vão ser comuns. Exatamente. Comuns. Apenas mais um número dentro da indústria. Mais um nessa quantidade de profissionais que temos aí, inclusive sem emprego, sem recolocação, porque o foco não é fugir agregam. dessa postura, né, gente? Exato. Fugir dessa postura. Essa postura longe da gente. Não rola. Não rola. Irineu, fazendo um link... que nós temos certeza aí que é um assunto de extremo interesse do nosso público também, fazendo um link da tua área de formação e da tua experiência profissional. NR10 com segurança do trabalho dentro das indústrias. Legal. Qual que é a tua experiência, a tua visão sobre hoje, né, em tempos atuais aí, segurança do trabalho e eletricidade dentro das empresas? Veja que interessante, esse assunto é bem interessante. Eu vivo da NR10 e vivo olhando a NR10 desde 2002.
eu participei do grupo tripartite na elaboração da norma NR10 em 2002 e 2003. Eu estava ainda atuando como engenheiro da qualidade no laboratório elétrico, quando eu comecei a me interessar, estava fazendo curso, né? Engenharia de segurança, me interessar pela participação em comitês temáticos da NR10. Porque eu ouvi dizer, no final da faculdade, que a norma ia ser revista. E a NR10 era muito simples, era muito fraquinha tecnicamente, até 2004. E eu me formei com essa norma fraquinha. Então, uma norma que não agregava nada. Não melhorava a segurança das pessoas que trabalhavam com eletricidade. Aí o que aconteceu? Acabei, por interesse, me envolvendo em grupos de trabalho. E aí comecei a participar de associações, participar de movimentos na área prevencionista que estavam tratando da revisão da NR10. Entrei, dei sugestão, conheci as pessoas que estavam formando a norma. Aprendi uma questão importante que é: Irineu, você precisa conhecer o que está por trás da norma. O que gerou aquele conceito? Qual a angústia que foi traduzida em palavras? E eu comecei a olhar o que estava por trás do texto. O Silvio falou, tem muitas interpretações, a Cris também comentou, muitas interpretações da norma. Mas existe a interpretação correta. Existe a interpretação que a maioria daquelas pessoas que escreveram a norma tinham em mente. Essa é a ideia que tem que ser capitalizada. Nós não conseguimos colocar no papel técnico tudo o que a gente está pensando sobre aquilo. A gente dá diretrizes. E o profissional tem que buscar entender o que está por trás daquilo. Aí, nessa norma, foi uma mudança muito grande em 2004. Em dezembro de 2004, ela foi publicada. Essa eu chamo a nova NR10. Ou seja, 20 anos atrás, nós tínhamos a nova NR10. E aí, obviamente, né, quando você quer entender como funciona, você consegue olhar um pouquinho melhor que os outros não conseguem enxergar. Aí nós trouxemos aqui para o Paraná a NR10. Aí começou um período bastante fértil de trabalhos de consultoria na NR10. Eu lembro que dava muito treinamento na NR10, muita implantação de prontuário de instalações elétricas. A norma trouxe um movimento muito grande. E eu lembro lá de um ponto-chave, né? O trabalho e a atenção não pode ser feito individualmente. Uma dúvida que surgia nas empresas é: eu preciso ter 2 eletricistas? Se eu tenho um na madrugada só para atender a NR10? Existia um conceito subliminar. Não eram 2 eletricistas, era alguém que podia fazer o socorro em caso de um acidente. Exato. A importância, né? Então tinha que trazer para as empresas essa nova visão. E nós permanecemos numa ampla divulgação da NR10 por volta de 4 a 5 anos. Ela tinha 2 anos para ser implementada e por uns 5 anos ela ficou no top da onda. Estamos falando aí de 2009 e 2010. Até que houve uma baixa nesse olhar da NR10, porque estava entrando a nova NR12 nesse momento. E eu falei no começo, nós somos muito focados na legislação. O que pega na lei, o que pega em termos de fiscalização, em multas, não olhando a parte técnica da coisa necessariamente. E aí o que aconteceu? Quando pararam as fiscalizações, pararam as cobranças no Brasil, a NR10 foi caindo. Aí surgiu a NR12. A NR12 cresceu a partir de 2010. 24 de dezembro de 2010, um presente de Natal. Né? Exato. Um presente de Natal. Na calada da noite, uma norma completamente diferente. Como foi a NR10? Ela veio do nada para o tudo naquela época. E ela se mantém até hoje, com poucas alterações. E o que acontece, né? Quando você tem a formação em engenharia elétrica, a NR10 fica muito mais fácil. Quando você tem a formação em mecânica, a NR12 fica muito mais fácil. Caldeiras, vasos de pressão, tudo isso fica muito mais fácil para quem é da área mecânica. Sim. É isso que eu falo, né? Tem que tomar muito cuidado, porque o engenheiro de segurança ele é generalista. Eu sou uma pessoa que tem que ser generalista porque eu sou gestor de empresa. Né? Eu tenho que olhar todas as normas, mas nem todas com profundidade. Eu contrato os profissionais. A CCB é um dos parceiros nossos. Para trabalhar aquele assunto específico que eu não tenho a competência necessária para dar um resultado importante para a empresa. É impossível conhecer bem de todas. Conhecer tudo. Né? Então, já naquele momento que eu conheci a NR10, eu falei, olha, essa é a minha formação, essa é a minha praia. Então, eu vou levar ela para frente. Né? Silvio, nós consideramos o nosso convidado inteligentíssimo, né? E de peso na área, mas eu estou vendo aqui que o cara realmente é o mestre, Você né? está gostando da engenharia elétrica e vai querer fazer engenharia elétrica. O que ele está nos contando, aqui ele participou da nova elaboração. Lá em 2002, da 2003. NR10. Gente, e além de tudo, é um poeta.
Porque ele conta esse assunto Com o brilho nos olhos. Mas isso é maçante, importante. com leveza. Ele é um poeta. O Então, Irineu, A NR10 fica o tranquila. assunto fica muito gostoso. gostoso. Eu Eu lembro- até coloquei esses dias uma publicação sobre a NR10 que acho que eu lecionei numa universidade aqui de Curitiba, acho que o 40º módulo da NR10, já, na história. Acho que 40 módulos da NR10. Com a mesma alegria, ou até Entusiasmo. maior, com o mesmo entusiasmo e com a mesma motivação para entender cada vez mais o que está no subliminar da norma. E É as um pessoas se entusiasta. encantam. As pessoas se encantam. eu vou É um Apesar de ser contar, eletricidade. eu vou contar um segredinho bem rápido aí pro pessoal. Eu tenho formação eletrotécnica, daí fiz engenharia mecânica, né? Separamos Só que- ali, né? nós separamos em 95. Ali, né? 95. Cada um foi para um lado, né? É, isso aí. E, pessoal, 2010, 2011, Acho que 10, eu né? dentro de uma universidade fazendo a pós-graduação em segurança do trabalho, olhando um edital, sábado à tarde, cansado, desanimado, qual que seria a próxima aula e tal. Qual que é o próximo não mereço empenho? isso. Aí eu olho Sábado assim, à um tarde. cara passando do meu lado, assim, né, indo embora. Eu falei, conheço esse cara aí. Irineu Gomes Amorim Júnior. Aí ele olhou pra mim, Silvia Marcos Braz. Aí nos reencontramos depois de É anos. verdade, é verdade. Aí a gente foi, dali pra cá, a gente É. sempre manteve contato. Foi o meu professor da pós-graduação. É verdade, é Os verdade. módulos de NR10. Gerência de riscos, segurança e E o eletricidade. pessoal da minha turma não é porque eu estou na tua frente, mas era que não o precisa, professor né? mais elogiado do curso de segurança do trabalho. Sério mesmo. Eu falei para você na época, eu falei, a minha turma adora você. Nem todos os professores, né? Mas Claro. você era o professor que a turma Não dá adorava, pra agradar porque todo mundo. Não né? dá, você não dá. trazia o quê? A tua bagagem, o teu know-how, certo? Porque é muito bonito, belo, né? Ser um professor, mas ser um professor com conteúdo, com bagagem, com experiência, é diferente. Veja, Silvio, tudo parte pelo interesse que a pessoa tem. O que você quer? Né? Você quer fazer uma coisa bem feita? Você quer fazer um meio termo? O que você quer? Quando eu assumi as aulas, eu lembro assim, ó, eu comecei a lecionar em 2003. Desde lá não parei. Né? Hoje, inclusive, tem aula. 2003, eu lembro que eu falei assim pra mim mesmo, olha, eu vou começar uma carreira de professor. Me convidaram, curso técnico ainda. Tem que fazer o melhor. Eu não vou fazer Tem que meia fazer ele boca. ser o melhor, né? E eu conto para as pessoas, eu lembro quanto era meu salário naquele mês. Em termos de hoje, o meu salário para dar aula no curso técnico era R$300. Valores de hoje, R$300. O que acontece? Eu tinha 3 vezes por semana aula para ganhar R$300. Mas não era esse o problema. O problema era desenvolver uma habilidade, trazer o conhecimento para as pessoas da melhor forma possível para formar cidadãos, formar pessoas. Eu comecei com esse objetivo lá. Claro que as coisas foram melhorando ao longo do tempo. Mas eu fiquei 10 anos numa situação também, dando aula, praticamente como voluntário. Não né? pelo dinheiro. Né? Não pelo dinheiro. Por quê? Porque o objetivo das pessoas, vamos pensar assim de uma maneira mais geral, é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Né? Você tem que encontrar os caminhos para a felicidade também. Né? E se a gente encontrar aquilo que nos move, que nos faz acordar pela manhã, por mais que seja complexo para as pessoas, isso traz para você uma satisfação. Então você entra num estado de satisfação constante. Sempre satisfação pelo que está fazendo. E aí eu comecei a lecionar, eu trabalho na indústria, eu faço consultoria de NR10. Isso é uma rotina e cada vez mais com vontade de fazer. Por quê? Porque dá o resultado para as pessoas. Além de uma satisfação pessoal, dá o resultado para as pessoas. Então lecionar e falar sobre um assunto espinhoso, por exemplo, como NR10, as pessoas ficam encantadas. Porque Sim. elas não tinham aquela visão. Primeiro porque ninguém gosta de eletricidade naturalmente. É um assunto polêmico, é física, tem cálculo. Quem é que gosta disso naturalmente, né? Poucas pessoas. Mas se você der uma outra roupagem e fazer com que a pessoa entenda as sacadas, para que serve, o que está por trás disso, o que você pode ganhar com isso, o que você tem que tomar cuidado, né? Se coloca no lugar das pessoas para receber essa informação. Puxa, como seria legal receber esse tipo de informação assim? E assim que me propus a fazer. Com essa Legal. leveza, Com essa leveza. essa clareza, né? Sim, sim. E um ponto bem importante dessa tua última fala, Irineu, é a questão da nossa
geração, né, que está aí, é a questão do imediatismo. É verdade, Cris. Nós vivemos num momento que tudo é para ontem, todos querem o imediato, o resultado, o reconhecimento, né? E vocês viram agora que é um professor renomado, é um profissional de peso, um consultor de grandes indústrias, mas que por 10 anos de sua vida trabalhou praticamente ali em função do seu desenvolvimento. Exato. Para que hoje possa ter um pouco mais de tranquilidade. Exatamente. E possa ser esse poeta, né? Gostei dessa. Que você fala. E hoje, complementando o que a Cris está dizendo, ninguém quer se submeter aos 300 que você falou. Não, né? Eu ganhava 300 não. lá atrás para quê? Obter know-how, conhecimento, né? E hoje é o imediatismo que a Cris falou. Tá? Eu não quero R$300, eu já quero ganhar os 3 mil. E ser chefe. Mesmo sem conhecimento e quero ser chefe. Exato. Então é um caminho, né, que nós precisamos traçar para poder chegar numa zona um pouco mais confortável. Nós estamos falando aqui de uma trajetória de mais de 20 anos. Exatamente. Que foi construída. Nós, eu, Silvia, a Cris, não somos de uma geração que encontramos tudo pronto. Nós tínhamos que construir. Tem que construir, né? As pessoas hoje não querem mais construir. A gente percebe isso nas aulas, né? A gente percebe isso nas empresas, quando faz consultoria. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem nada que force um pouco mais a cabeça, não querem se desenvolver de verdade, né? A informação, ela substitui o conhecimento, substitui muito o conhecimento das coisas, e isso é muito ruim, né? O que nós estamos formando hoje, às vezes eu fico preocupado, né? Quando eu vejo até alguns alunos que não foram bem, porque tiveram preguiça, não tiveram vontade de continuar. E aí fala assim, eu fui aluno do professor Irineu. Me dá até um arrepio. Eu imagino a tua aflição. Meu Deus do céu, quando alguém me fala assim, esse aí foi teu aluno. Esses eu não tenho orgulho, porque realmente não entenderam a mensagem. Mas, obviamente, nem todos vão entender a mensagem. Nem todos vão entender. Existe uma seleção natural de quem vai seguir em Irineu, frente, né? sejamos práticos, não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, Irineu. Tem que ter paixão. Tem que ter paixão. Tem que gostar das coisas. Veja, muitas pessoas falam assim, mas você gosta muito de estudar. Eu também não gosto muito de estudar. Não gosto muito de estudar. Né? Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Se tiver que estudar também para ficar bem feito, vamos estudar. Evitar o retrabalho, né? Evitar o retrabalho. Trabalhar o menos possível. Usando um pouquinho mais na cabeça, né? Não é só para separar as orelhas, né, Silvio? Então, além do consultor Irineu, do professor Irineu, né, do especialista Irineu, você também, eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho sobre a Casa da Engenharia, a Casa do Engenheiro, né, que é o Instituto de Engenharia do Paraná. Exato. Qual que é a tua missão, qual que é a tua função, a tua missão lá no Instituto hoje? Exato. O Instituto de Engenharia do Paraná é uma instituição quase centenária. Uau. Ou seja, a história do Paraná é muito assim, ligada à história do Instituto de Engenharia. As grandes obras, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social foram através de engenheiros associados ao Instituto de Engenharia. Né? Os grandes cursos, as graduações no Paraná, a Universidade Federal, todas tiveram influência muito grande da engenharia paranaense, da Casa da Engenharia, que é o Instituto de Engenharia do Paraná. E há um tempo atrás, eu entrei nessa instituição, isso foi em 2008, na verdade. Tive um período lá na faculdade, onde os professores eram associados do Instituto de Engenharia, que incentivaram, isso é importante. Os professores que eu tive, todos me incentivaram. Fazendo um parênteses, eu entrei no CREA como conselheiro, como inspetor, Associação do Paranaense de Engenheiros Eletricistas, a Associação Paranaense de Engenheiros de Segurança, o IEP, através da influência de professores. Certo, senhor Irineu? Olha, vamos lá, vamos conhecer. É bom para você, é bom para nós, é bom para a sociedade. E você encarava e... Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. É um passo, é um progresso. É algo que leva pra gente pra frente. Vamos lá. E em 2008 eu entrei, efetivamente, como associado. Fiquei um tempo apreciando o Instituto, conhecendo, respeitando as pessoas de idade que tinham lá, pessoas com muita experiência, pessoas que são responsáveis pelas grandes obras do Paraná e do Brasil, estão lá. As grandes obras. Muito nobre. A construção, por exemplo, de empresas como Sanepar, Copel, Telepar, era uma Universidade Federal, era um Instituto de Engenharia, era isso, era esse meio, né? Era efervescente. E há alguns anos atrás a gente começou a criar a ideia de ter uma Câmara Técnica de Engenharia de Segurança lá. Para quê? Para que esse assunto ficasse, assim, de uma maneira bem destacada. Né? Porque é uma engenharia
que permeia as outras engenharias. Não é uma graduação, é uma pós-graduação. Então ela permeia toda a engenharia. E daí nós, com o tempo, né, com o trabalho de base, conseguimos chegar em 2023 com a criação de uma Câmara. Então, através de um ato da presidência, criou-se a Câmara Técnica de Engenharia e Segurança do Trabalho. E aí, a diretoria do Instituto olhou quem são os profissionais que podem tocar isso aqui. Né? E aí eu tive a grata felicidade de ser chamado e empossado como coordenador da Câmara Técnica. Qual que é o objetivo disso? Trazer para o associado, nós estamos falando de quase 5 mil associados. Nossa, gente, hein? É Gente pra muita caramba. gente. 1.000 associados. O Silvio conhece bem já o Instituto, 5 mil associados, que trabalham a engenharia de todas as formas. A forma técnica, a forma social. Então, Ela é tudo muito isso ativa, né? O Instituto é muito ativo. Muito ativo. E a Câmara começou a ser, então, desenvolvida a partir de maio do ano passado, maio de 2023. Uhum. Hoje nós estamos com algumas pessoas formando parte do time, o Silvio nos dá a honra de participar também lá, nosso Que associado. bom, né? E qual é a ideia desse processo? Que a gente fortaleça a segurança do trabalho no estado do Paraná. Nós temos outras associações, a Associação de Engenheiros de Segurança aqui em Curitiba, a Associação de Engenheiros de Segurança em Londrina. Temos nosso estado com algumas associações, mas a força do Instituto de Engenharia é muito grande, a influência é muito grande. E com isso nós podemos levar mais para frente a engenharia de segurança, que é o nosso carro-chefe. Então, tenho o prazer de estar comandando esse grupo aí. Muito legal. E Pra conduzindo poder muito bem o trazer- grupo. Muito bom. Trazer um novo patamar para a engenharia de E segurança. até mesmo Pequenas é um ações. orgulho, né? É um orgulho para os engenheiros saber que existe, ter e poder participar, Exato. né? Então, Democraticamente, né? exatamente, poder participar ali, né? Seja na liderança, seja como associado, Contribuindo como grupo, contribuindo membro do grupo, como grupo, né? É isso. Afinal, é um curso escolhido, é uma profissão exercida. Nós ganhamos o pão em cima disso. Exatamente. Precisamos preservar isso. E que orgulho ter, né? Tanta gente pensando na mesma direção ali. Exato, exato. Isso traz para nós avanços, não tenha dúvida. Avanços. São as pequenas ações que fazem com que a cultura de segurança comece a ser fortalecida no país. Se nós tivéssemos todos os institutos com câmaras técnicas, fomentando discussões, levando esse assunto, colocando na pauta das empresas, através de visitas técnicas, através de orientação técnica, nós teríamos com certeza um novo patamar, que vai chegar nas pessoas naturalmente, vai chegar nos filhos das pessoas que trabalham lá. Então, é um processo contínuo. E né? o que eu achei mais legal é que você colocou também a importância e todo esse teu respeito aos engenheiros que constituíram, Exato, né? exato. A toda a história deles ali, a toda a contribuição que eles tiveram no decorrer da vida profissional e se mantêm lá firmes, né? Contribuindo. Alguns com idade um pouco mais avançada, mas contribuindo. Aqui, ó. E a cabeça funcionando, né? Então, isso é muito nobre desse grupo atual, né? Que vem conduzindo a Câmara. E eu preciso dar o meu depoimento, porque eu também faço parte da Câmara de Engenharia de Segurança do IEP. Exato. E nós temos as reuniões periódicas, né? E nos encontramos lá com alguns engenheiros de outras modalidades, né? Outras câmaras técnicas, né? E que nem você falou, idade mais avançada. Pô, tem engenheiros lá com 80 anos, 90 anos, mas eles vão com uma paixão naquelas reuniões. E ativos, né? E são nomes que o pessoal fala assim, pô, você conhece aquele senhorzinho? Não, não conheço. Pô, aquele cara que projetou, a ponte, não sei da onde, o prédio, a o ponte monumento. Na unha, gente. Participou da ponte preta. Na régua, na caneta, então, na unha. Na prancheta, no papel nanquim, né? Exato. Lembra? Isso é uma coisa que eu trago desde a minha infância, né? O respeito aos professores. Exatamente. Quando eu encontro um professor, eu fico... Então, e esses caras... Eu fico eufórico. O professor... Quando eu encontro um professor no baile do IEP, o professor de 85 anos dançando, eu falo... Aquele foi meu professor. E esses até hoje. Esses caras estão lá para quê hoje? Com 80 e poucos anos em reunião. Pois é. Ele precisa do quê hoje? Ele já cumpriu a missão dele, mas é a paixão pela engenharia. É o altruísmo, né? E exatamente, em participar de reunião técnica com a juventude, que não são os jovens, né? Comparando somos com os mais jovens. Os mais jovens, né? Os menos experientes, né? Com quase 50 anos, e perante o pessoal que tem 80 e poucos anos. Essa meninada aqui e tal, né? Exato. É muito legal isso. Se uma pessoa dessa encosta em mim assim e fala, Irineuzinho, não é assim. Você vai respeitar. Você vai entender o peso da experiência, do que já viveram.
E é tudo pro bem das coisas. Por isso que as pessoas E estão lá. infelizmente... Para o Tudo bem. bem. Para o bem. Tudo para o E- bem. Isso é importante. E infelizmente, né, da nova geração, né, o pessoal que quer tudo para antes de Imediatismo, ontem, né? imediatismo, né? Dificilmente nós encontramos o pessoal dos 20 e pouquinho Não encontra, né? lá Não dentro do encontra, não instituto encontra. desse porte aí, né? Eles vão perceber a importância lá na frente. frente. Mas perderam uma Mas, oportunidade gente, grande. vamos então aproveitar essa oportunidade aqui, ó, né? Engenheiros recém-formados, né? Vão, Participem. Participem. aproveitem, Se né? engajem. IEP, É. participem, né? Exato. Porque Se engajem nos se processos. engajem. E eu acredito e confio muito também na juventude. Vocês têm muito a contribuir. O IEP está lá, né? Faz Legal. um contato com o pessoal do IEP, com o próprio Irineu. Pergunta como que eu posso fazer para participar? Eu quero ser um associado, eu quero contribuir. Olha, agora eu não posso, mas daqui 6 meses eu tô lá. Vocês são importantes, mas tem que, né, arregaçar as mangas e Exato. Como é que você trabalha como Se engenheiro se você colocar. não vai na casa da se engenharia? colocar, né? É isso aí. Exatamente. Tem que se A colocar. casa da É engenharia. ali que vai nascer Irineu, muita coisa, é né? assim, é sensacional. Eu tô até agora, assim, bem me questionando como que você conseguiu trazer com tanta Leveza, né? leveza e Um elegância assunto técnico, um assunto quem sabe? técnico É. que... Para mim é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. E é tão bom falar sobre tão isso, bom. né? Mas a De tua maneira elegância em falar, né, sobre todos esses temas, e acabamos abordando muito mais do que as lições aprendidas aí, que era o nosso foco. Olha a riqueza que o Irineu trouxe para todos nós. Mas, infelizmente, a gente... É assunto para É. horas e É horas assunto aqui. E para vai longe, horas né? e horas e horas, É. e nós não temos. Mas como Todo esse foi tempo. prazerosa essa tarde. Que bom. Foi Como rico. foi rica essa tarde com Que você. bom. Você sabe que, na verdade, assim, o que a gente precisa pensar, sempre eu falo isso, né? O que a gente quer da vida, né? A gente quer aqui fazer uma construção ou uma desconstrução? A gente quer construir. Para construir tem que ter valores, tem que ter uma força interior que faça você ir para frente, motivação. Tem que ter o brilho nos olhos, tem que ter alegria. As coisas mais difíceis aqui no nosso mundo são muito simples. Numa outra vida, por exemplo, no mundo espiritual. Vamos pensar assim. Então eu falo sempre assim, a gente tem que ser engenheiros espiritualizados. Olhando as dificuldades técnicas, as complicações técnicas legais, a correria do dia a dia, Concordo. mas olhar um lado humanizado, um lado pensando assim, qual o objetivo? O que nós estamos fazendo aqui? O que minha profissão agrega para as pessoas? E tudo depois é consequência. Tudo vai sair naturalmente quando você é positivo, quando você quer fazer as coisas, quando não tem preguiça, arregaça as mangas e trabalha, vai em frente, se comunica, se relaciona, faz as coisas mais complexas ficarem simples, para que o fardo de cada um seja menos pesado. Porque a vida não é fácil. Não. Se a Essa gente é a complicar mensagem. um pouco mais, puxa vida, tem pessoas que não vão aguentar. Irineu já escreveu um livro. Já. Pelo menos 2 capítulos. 2024, de novo no Então projeto. partiu Lições aprendidas. publicar, Partiu publicar. porque Na verdade, Vamos já em está frente. publicado. O primeiro, O já, primeiro está já está publicado. publicado. Já está, inclusive, no site do IEP, na biblioteca do IEP, já está o livro lá. olha só. Lá nós temos um texto sobre NR10 e fatores humanos, que foi o foco principal do mestrado que eu fiz e terminei em 2019. Parabéns. Então, fatores humanos, comportamento seguro, são questões bem humanas dentro da engenharia. Já está disponível para quem quiser Legal. consultar. E o mundo precisa disso. Quem O sabe os Paraná legados, né? precisa disso. O Brasil precisa disso. Então, parabéns. É. Obrigado pela Bom. gentileza, né? Indo para o nosso encerramento, pela agenda do Irineu. Eu acompanho ele faz alguns anos aí, né? Desde 91. Há muitos anos, né? Instagram, Facebook, essas coisas, você não tem tempo. Não tenho tempo. Mas eu vejo que você movimenta bem o teu LinkedIn, postando coisas técnicas. Isso, exatamente. Então, o pessoal que quiser te encontrar, pessoal, Irineu, pode falar... Irineu.gomes. Irineu Gomes de Amorim Júnior. Vamos lá. Só É tem simples dois eu assim. Irineu conheço. Gomes de Amorim Só tem Júnior. 2 Irineu Gomes do Mirim Júnior que eu conheço. Não, sem o Júnior. Sem o Júnior. Tem o pai É o pai e o filho. Não é? Então, Os dois. entrem lá. O Irineu sempre está colocando material Sempre. técnico. Contribuição técnica pra todos. Contribuição. Isso que é importante. É uma pessoa que fomenta bem a engenharia de segurança do trabalho, os princípios, os conceitos, né? Os bons conceitos de segurança.
Irineu, a Isso gente aí. só tem a agradecer. A gente poderia ficar até amanhã aqui A conversando. conversa vai longe, né? Vai E vamos longe. e vamos, mas é assim E que mesmo, seja funciona assim. O primeiro de muitos outros, né? E a gente também aceita sugestões aí do público, fala assim, olha, eu quero que o especialista Irineu fale de tal tema Isso, focado. com o maior prazer, né? A Com o gente maior prazer. vem trazer informação aí para o pessoal. Agora vamos ter um curso de periculosidade no setor elétrico, lá no Instituto de Engenharia. Esse é um assunto bem complexo, Isso é complexo. controverso, com legislação complexa. Esse assunto vai ser traduzido de uma forma muito simples, muito agradável. Eu inclusive. acredito. Estaremos Essa lá. dificuldade Depois vai dessa ficar fácil. aula aqui, eu acredito. Esse nó vai ser um pouquinho mais descomplicado. Legal. Espero Irineu, que seja. muito obrigado. Prazer imenso conversar Obrigado, contigo, Sempre, né? como sempre. Amigos acima de tudo. Cris. Muito amigos obrigada, acima de tudo. Irineu. Obrigado pela gentileza. Obrigada a você Conte pela sempre comigo. presença. Sempre contem comigo. que E até precisar. a próxima. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Aceitamos sugestões, próximos temas. Legal. Fique com Deus.